E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Vamos lá para mais uma aula, né? Vamos para a aula de número 3 sobre reforma protestante, beleza? Vamos falar agora sobre calvinismo, né? João Calvino, 1509 a 1564, esse cidadão aí viveu. Vamos lá entender um pouco então dessa outra religião, né? De caráter reformista, que surge ali no século XVI, né, com os mesmos ideais de crítica à Igreja Católica, não é, a um ideal reformista na espiritualidade do homem cristão ali na Europa, beleza? E altamente influenciado pelo luteranismo, tema da nossa última aula, beleza? Então vamos entender aí, o que é o calvinismo? Ele nasce aonde? Na Suíça, beleza? Ele nasce na Suíça por João Calvino, esse homem também da igreja, tá bom? Que era francês, né? Foi altamente influenciado por Lutero e quando foi radicado na Suíça, criou, né, a religião calvinista na Suíça. Beleza? Vamos entender aí seus ideais principais, as suas principais doutrinas aí dessa nova religião que vai surgir. Primeiro, a teoria da predestinação absoluta. Isso aqui é a influência de Lutero, tá? A predestinação, né, divina, que a gente estudou na aula passada. Ele vai dizer o seguinte, o Calvino, tá? Ele vai dizer que o trabalho, né, a pureza e o cumprimento de deveres e progresso econômico são sinais divinos. Ou seja, eu quero que tu entenda o calvinismo muito bem ligado ao fortalecimento do capitalismo. Eu acho que eu coloquei já isso na aula passada para vocês, tá? Essa religião, gente, pelo fato dele acreditar que a predestinação, ou seja, que a tua alma já está traçada quando tu nasce, já foi predestinado por Deus, tu tens que te livrar daquela coisa do pecado nas ações, né? Principalmente na compra, né, de uma salvação. Ele fala o seguinte: se você conseguir obter uma vida confortável, uma vida de riqueza, né, de grande poder econômico, isso é sinal de que Deus já está predestinando a tua vida para o bem. Então ele vai falar, ele vai estar sempre atrelando a vida religiosa, a vida econômica, a vida do trabalho, né? Ele não vai dizer que isso é algo ruim, que a gente tem que viver na pobreza e tudo mais, tá? Como pregava aí a Igreja Católica, beleza? Por esse motivo ele vai ter o quê? Grande poder, apoio, né, vindo da burguesia, grupo social, econômico que está surgindo ali com o final da Idade Média, não é verdade? A partir do século XIV, com o renascimento urbano e comercial, a burguesia surge e logo em seguida, já no século XVI e 1500, já começa a surgir essas novas religiões reformistas, né? Cristãs também. Então aí vai ser um prato cheio para essa burguesia abraçar essas novas religiões que estão surgindo, sobretudo a calvinista, tá? Então olha só, o crescimento do capitalismo, claro, com a valorização do trabalho e da poupança, ou seja, do lucro, né, do guardar para si, o lucrar, né, ou enriquecer, vai cair como uma luva no pensamento de Calvino, tá bom? O calvinismo ele vai se espalhar, né, por diversas áreas ali da Europa e em alguns lugares vai mudar de nomenclatura, mas todos vão seguir os ideais de Calvino. Olha só, na Inglaterra, né, vão ser chamados de puritanos esses calvinistas. Na França vão ser chamados de huguenots, né? Na Escócia de presbiterianos e por aí vai, tá? A gente vai entender isso aqui direitinho. Então essa religião calvinista, ela tem esses seguintes ortodoxos, né? Essas regras. A religião calvinista tinha como fonte de fé a Bíblia, assim como Lutero, né? Toda a verdade está no livro sagrado, né? E, mais uma vez, se você tem acesso ao livro, você consegue ler o livro, então você consegue ter acesso à palavra de Deus e a um caminho reto de salvação, sem necessidade de ser atravessado, né, ser mediado por um padre. É o mesmo pensamento, tá bom? A prática, né, para livrar a sua alma, digamos assim, né, do inferno, sei lá,
seria o batismo, a pessoa teria que ser batizada para ser salva, na visão de Calvino, e a Eucaristia, né, que é basicamente pregar ajuda aos pobres. O rito religioso baseia-se no uso das línguas nacionais, como o francês, nesse caso aqui dele, tá? Ou seja, nega o latim, língua oficial da Igreja Católica, na leitura da Bíblia, orientada por um pastor no máximo, e na recusa da veneração da Virgem Maria e dos santos. É essa a característica principal quando se lembra de uma religião protestante, né? Pensando pelo lado religioso, tá bom? É a negação dos santos católicos e da veneração à santificação, né, da Virgem Maria, beleza? Vamos lá. Então a expansão dele se dá dessa maneira, ó. Rápida expansão na Europa, tá? Os escoceses, como já sabem, tá aqui a nomenclatura. E o calvinismo tinha grande apoio dos burgueses, pois o que? Defendia a ideia de que o enriquecimento por meio do trabalho e de uma vida puritana, ou seja, né, uma vida santa, né, sem cometer pecados ou exageros, beber, né, ir para festa, essas coisas, eles não acreditavam que isso poderia ser salvação, e o cara poderia ser, né, condenado. Então, se vivesse uma vida reta, trabalhasse, ele seria abençoado por Deus, e assim ele poderia acumular dinheiro, sem perigo nenhum, né? Isso aí vai contribuir mais uma vez para o desenvolvimento do capitalismo no mundo. As religiões protestantes, eu quero que você entenda, elas vão ter forte influência no desenvolvimento rápido e forte do capitalismo no mundo, beleza? Principalmente na Europa ali do século XVI. Mas vamos entender aí então, por que essa questão do capitalismo, a burguesia capitalista, ela vai se abraçar tanto ali ao calvinismo. Vamos entender. A Igreja Católica, durante a Idade Média, e até hoje, na verdade, ela prega que a usura, né, é um pecado, como já te falei, né? A Igreja Católica tem aqui, ó, tem até um meme. Igreja Católica, usura é crime, pecado, né? O usuário age contra a lei natural universal, porque vende o tempo, ou seja, trabalha, que é comum a todas as criaturas. É um pecado, então. Vender seu tempo em troca de trabalho, assim como é pecado emprestar dinheiro a juros e tudo mais, tá? Aí já o calvinismo não tem problema nenhum com isso. Riqueza é sinal de graça divina. Entendeu a ligação com a burguesia? Né? Aí vem dizendo, ó, trabalho e poupança como duas virtudes a serem valorizadas pelo verdadeiro cristão. Então é um ideal completamente diferente, que vai cair como uma luva, não é, na burguesia. Só que nem tudo foi simples na vida desses calvinistas, na sua evolução ali na Europa, tá bom? Para você entender, a Igreja Católica ainda tinha muito poder, sobretudo na Europa, né, durante a Idade Média, a Idade Moderna, que é o que está acontecendo das reformas protestantes. Para você ter uma ideia, em países católicos, como a França, que a gente vai usar como exemplo aqui agora, os reis franceses eram absolutistas. Logo, eles tinham um apoio muito forte da Igreja Católica para manter seu poder absoluto como rei. Eram reis católicos. E lá nesses países começou a se desenvolver um grande processo de perseguição, tá, contra todos os não católicos. Imagina só, se na Idade Média houveram as cruzadas, né, cristãs, as cruzadas santas, onde os cavaleiros católicos, os reis católicos atravessavam, né, a Europa, o continente, para chegar lá no Oriente Médio, Jerusalém, para lutar contra os islâmicos, os infiéis, né, porque eles cultuavam outro Deus. Na Idade Moderna não muda muita coisa, porque a Igreja Católica ela vai promover uma verdadeira perseguição e um massacre contra exatamente esses calvinistas na França. É a chamada Noite de São Bartolomeu, beleza? Conhecida como a grande matança de protestantes ocorrida em Paris, olha só, na noite de 23 a 24 de agosto de 1572, tá? O rei Carlos IX manda matar, gente, mais de 2.000 pessoas morreram nessa noite aí, tá? Então, pra você ter ideia do massacre que foi, vários corpos jogados ali pelas ruas, tá? Foi um episódio bastante sangrento na repressão, né, do rei contra os protestantes. O rei apoiado pela Igreja Católica, certo?
na França pelos reis franceses que eram católicos. Então olha só, aqui tem uma figura, né, simbolizando aí o massacre que foi absurdo, né? Os corpos caídos, né? A realeza, ó, francesa passeando pela rua entre os corpos ali, todos caídos ao chão. Imagina só. Não foi um negócio muito simples de se ver, né? Então a gente consegue entender que nesse período ainda há muita intolerância religiosa, a não aceitação de religiões, mesmo que de deuses iguais, né? Porque as duas religiões são cristãs, acreditam em Cristo, só que os dogmas serão ali criticados e modificados, né? As liturgias, os rituais, algumas crenças, né? Por exemplo, a não crença nos ídolos, né? Vai ser altamente perseguido, né? Então vocês percebem aí um grau forte de intolerância religiosa, tá? Nesses dois últimos, na verdade nesse último slide aqui eu te trago um quadrinho, né, feito de forma bem interessante, né, pra gente entender assim esse resumo sobre o calvinismo, tá? Ó, trabalho versus ócio, né? É uma coisa que a gente tem que entender, o trabalho versus o ócio, né? O trabalho no calvinismo, ok, não é pecado, é digno de um homem cristão. O ócio, esse sim é pecado para o calvinismo. É exatamente o contrário que a Igreja Católica pregava, né? A crença na predestinação, que vai existir sucesso material, logo eu vou ter salvação, eu já estou salvo, porque Deus está mostrando que eu estou no caminho certo. Se eu for rico, se eu for pobre, é porque Deus está me amaldiçoando. Isso vai gerar um imaginário que o capitalismo vai adorar, né? Porque, tipo assim, a pessoa que é pobre, ela vai estar pobre porque ela é uma derrotada, porque Deus não quis, ela não está fazendo o negócio certo, né? É uma coisa muito, né, muito louca, se para pensar. A ética protestante é igual ao espírito do capitalismo, olha só. Então a ética, tipo, o pensamento protestante, calvinista sobretudo, puritanista, né, Huguenot, ele é igual ao espírito do capitalismo, né, da observação e o ganho do lucro, tá bom? Ele defende o trabalho com determinação e persistência. Ele defende o lucro, juros e a competição não são mais pecados, tá? E os seguidores do calvinismo, beleza? Dá uma olhada nesse teu slide, faz as tuas anotações, faz o teu resuminho aí no caderno, tá? Para ajudar você a entender e colocar um mapa mental na sua cabeça, que vai dar tudo certo no final. Tranquilo? Beijo a todos e todas, fiquem bem.